Boa noite, a paz de Deus. Aqui estamos uma vez mais para realizar um vídeo novamente para poder compartilhar com vocês a respeito da maravilhosa fé em Cristo Jesus, para que possa contribuir para a salvação de nossas almas. Não esqueçam de clicar o sininho aí, dar um like e também subscrever-se, porque subscrevendo, como já sabem, esse vídeo pode alcançar mais pessoas e será de mais benefício quanto mais pessoas alcançarem. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos anteriores e, como estamos começando, aprendendo, vamos procurando melhorar também em toda a nossa trajetória de dispensação dos vídeos. O tema de hoje em dia, na área do final dos tempos, da vida de Cristo, está muito mencionado e se faz muita coisa, não com muita coordenação, eu observo, porque falam da vida do Senhor Jesus Cristo, de uma salvação, mas pouco se comunica que para ser salvo é necessário ter uma conduta, é necessário ter um pacto, é necessário absorver nas nossas vidas o Espírito de Jesus Cristo. Quando aquela mulher samaritana, conversando com Jesus, ela falou: vejo que você é um profeta pelas coisas que você diz. Diga-me uma coisa, quando vier o Messias, de onde vamos adorar? No templo de Israel ou no Monte Sinai, aonde Deus falou com Moisés? Jesus disse: por certo, ou em verdade vos digo, que chegarão dias em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Essa é a verdade. E o que seria adorar em Deus em espírito? Adorar a Deus em essência. Adorar a Deus como na linguagem atual, qual é a genética da sua essência? Sabemos que Jesus Cristo, ele é o unigênito de Deus. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude do Pai. Em Cristo está escrito, em Jesus está escrito, as virtudes das obras eternas. Essas virtudes estão relacionadas com a essência. Essa essência está relacionada com o Espírito. Esse Espírito está codificado com a genética. Essa genética está codificada com o código genético. Lá no Jardim do Éden, eu sempre digo que ali foi um laboratório. Ali foi disperso em Adão e Eva os dois genes através da árvore do bem e da árvore do mal. Então, ali foi codificado no ser humano o bem e o mal. Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, que eu sei que é o bem, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, o qual eu sei que é o mal, eu faço. Quem me livrará dessa lei de morte, do mal, que habita em mim? Vê? Então, irmãos, o mal está codificado em nós e o bem também está codificado em nós. Basta nós outros preocupar com isso e extrair a essência do bem que há em nós, e o mal que está em nós crucificarmos essa paixão maligna que está em nós, que é contra a lei de Deus, que é contra a proposta do Espírito de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, nos convida para seguir Ele disse: pega uma cruz, ou pega a sua cruz, negue a si mesmo, que é esse mal que está em nós, que é o nosso ego maligno misturado com o bem,
né? Água misturada com café, ela está adulterada. Uma Coca-Cola misturada com uma Fanta está adulterado. Um produto misturado com outro está adulterado, a sua pureza, a sua essência, o seu espírito. Falando em espírito, qual é o espírito que está na gasolina? É a sua formulação química. Qual é o espírito que está no gás? É a sua formulação química. Qual é o espírito que está no álcool? É a sua formulação química. Então, qual o espírito que está no homem? Duas formulações, né? A codificação das atitudes das obras do bem e a codificação das atitudes das obras do mal. O homem é parcialmente bom e o homem é parcialmente mal. Então o homem, ele é, o ser humano, um adúltero. É um ser adulterado. Como disse Paulo, quem me livrará desse poder de morte que continuamente está comigo, me fazendo fazer aquilo que eu não quero, que são as obras más. O único que pode, irmãos, conhecidos, amigos, ouvintes, fazer nós escapar disso, é unicamente através da fé em Jesus Cristo, por meio do conselho da palavra de Jesus Cristo. Jesus, ele é o verbo. Jesus, ele é a gramática do bem. Jesus, ele é o verbo ser. Ele é a gramática, irmão. Ele é a conjunção do bem. Então, portanto, Jesus Cristo, ele é o livro da vida. Ele é o livro da vida. Ele é o livro que se fez carne. Ele é a essência de Deus, que é o próprio livro da vida, que se materializou em carne. Então, estou dando esta introdução, porque esse tema aqui requer muito ter essa introdução, para ver se ela possa te ajudar a acompanhar o raciocínio, a integridade do intelecto dessa palavra, desse assunto que nós vamos tocar. Eu peguei aqui um tema. O tema que eu quero falar é sobre o acercamento da vinda de Cristo. Nós estamos vivendo os dias finais dessa terra, principalmente aquele que espera em Cristo e aquele que crê na sua vinda, que está muito perto e está perto, essa pessoa se preparar para ter esse encontro redentor que se acerca cada dia. E não há testemunho maior do que isso, porque a palavra, a sua testemunha é veraz, que é a palavra profética da vinda de Cristo. Essa já existe há 2000 anos. Essa palavra profética há 2000 anos. A palavra profética da vinda de Cristo. Agora, a palavra profética desde o princípio tem mais. Porque a palavra diz assim, a terra foi criada por Ele, Cristo Jesus, por Ele, para Ele, baseado em seu círculo vital, baseado em seu círculo de atitude vital, científico, né? Cabeça, tronco, membros, frente, verso, altura, altura, colocar a baixura dos pés, altura da cabeça. Então Cristo, ele é um componente físico. Então tudo é baseado nele. As casas, os carros, a empresa, tudo é baseado nele para ele ser introduzido no mundo, para que todo aquele que nele cresce recebesse a vida eterna. Então, isso é uma profecia desde o princípio, fortalecida claramente pelos apóstolos e no tempo presente fortalecido muito pelos membros da igreja. Eu mesmo, com toda simplicidade, eu digo que eu tenho vivido isso desde a minha fé.
que eu me tornei cristão desde 1983. Já são 38 anos. 28 de março do próximo ano são 39 anos. Eu sou uma testemunha e digo que é veraz, meu testemunho é veraz, porque eu vi a transformação que houve na minha vida como um ser humano normal, em que operava em mim o bem e o mal constantemente, mas o mal não se apartava de mim, porque todas as palavras da minha boca, todas as minhas atitudes eram maliciosas, era com ira, era confrontando o meu próximo, era violentando o meu próximo. E isso é comum. E eu vi, sou testemunha que houve uma transformação na minha vida. Não bato no peito que eu sou o tal, mas eu digo, eu sou grato a Deus por ser participante, um observador dessa transformação. Então, eu posso dar esse testemunho. São 38 anos em que eu procuro servir a Deus no Espírito de Jesus Cristo, que não é fácil, porque tem uma lei que me governa. É a lei carnal, é a lei do pecado, é a lei da transgressão, né? Esse governa a minha carne. Agora, no meu intelecto, no meu sentimento, governa a lei de Cristo. E os dois se opõem. A carne contra o Espírito e o Espírito ao mesmo tempo contra a carne. O apóstolo Paulo explica muito bem isso aí, mas não é o tema de hoje. Então, vamos começar aqui. No livro de 1 João, das cartas, lá no finalzinho, perto do Apocalipse, no versículo 4, no capítulo 4 de 1 João, versículo 2, está escrito assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Quer dizer, eu vou colocar aqui como é que você conhece o Espírito de Deus. Aqui você vai ter um detector. O que eu vou te falar, o que eu vou ler aqui é um detector. Assim como existe um detector de metais, assim como existe um detector de calor, esse aqui é um detector, o que vem de Deus e o que vem do maligno. Não são palavras minhas, está escrito aqui, eu só estou repetindo o que está escrito e expondo ao ouvinte. O Espírito, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito, ou toda essência, ou toda manifestação de codificação, né? Todo que testifica que Cristo veio em carne, todo espírito, o Espírito é o que sai de mim, é a intenção que sai de mim. Qual a intenção que saiu de mim? Essa vai ser analisada. Disse, se a intenção é boa, tudo é puro. Se a intenção é má, tudo é maligno e tenebroso. Então, é a intenção. E na intenção se conhece o Espírito. A palavra de Deus está escrito assim: não sai da nossa boca uma palavra sem que nessa palavra haja uma intenção. A palavra sai porque aqui houve uma intenção. E quem move a intenção é o Espírito, bom ou ruim. Paulo disse que o espírito do mal, da potestade maligna, eles são potestade do ar. Está no ar. Sabemos muito bem, que nos dá de entender, que o ar é transmissor de ondas, que o ar é transmissor de imagem. A internet nos prova isso, coisa que um tempo atrás não podíamos afirmar com tanta categoria. Mas desde que saiu a televisão, mas já tinha um rádio, porque o ar, a voz, o som se propaga no ar. Então a potestade a potestade do ar, que é satânico, eles são donos do ar, eles estão no ar. Então, o Espírito move
a intenção e a boca manifesta. Todo espírito que testifica que Cristo veio em carne é o Espírito de Deus. Depois eu explico. E todo espírito que não testifica que Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Esse é o espírito do anticristo, do qual vocês ouviram que há de vir, está falando para o futuro, e eis que já está no mundo. Paulo escreveu isso aqui mais ou menos nos anos 40, 30, depois da ressurreição de Cristo. Então Paulo diz: todo espírito que não testifica que Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo, o qual há de vir futuramente e já está no mundo. Desde aquela época já estava. E esse espírito iria vir também de outra forma, porque se ele já estava no mundo e havia de vir, quer dizer, ele ia se manifestar de uma outra forma, a qual nós outros estamos já vendo isso aí, porque está havendo a preparação para o governo dele que vai se manifestar. Sabemos que ele vai vir de um mundo árabe, né? Vai vir de um mundo árabe. Se der tempo hoje nesse estudo aqui, nessa convocatória, falar sobre isso, mas se não der, amanhã nós podemos falar. Então, como é que testificamos? Se eu dou testemunho de algo, é porque eu tenho certeza. Se eu dou um testemunho de uma herança, é porque eu possuo essa herança. Se eu sou testemunha de algo, é porque eu vi esse algo. Então, todo espírito que testifica que Cristo veio em carne, eu testifico que Cristo veio em carne. Aí eu também testifico, eu creio nisso. Será que o seu testemunho é verdadeiro? Vamos ver. Porque para você testificar que Cristo veio em carne, você tem que testificar que ele crucificou a carne. Ele crucificou a carne. E diz, na palavra está escrito: Cristo testificou a sua carne e juntamente com a carne as paixões carnais. As paixões carnais. Quais são as paixões carnais? Aquelas paixões que têm como essência o mal, a violência ou o desamor ao próximo. Quem ama o próximo dá a sua vida ao próximo. Ele não fuxica do próximo, ele não aponta o dedo para o próximo, ele não acusa, ele não desnuda, ele não dá sentença no próximo. Por quê? Porque é o seu próximo, é a lei de Cristo. A lei de Cristo é amor ao próximo. Mas o próximo fez isso, mas ele é seu próximo. Ele é o seu próximo. Então, se você testifica que Cristo veio em carne, você está testificando. Você está dando a sua mão à palmatória. Você testifica que Cristo veio em carne, é um testamento. E um testamento tem que ser levado para receber legalização. E para legalizar, você tem que ser uma testemunha. E para você ter uma testemunha, é necessário 2 ou 3 testemunhas para que o seu testemunho seja comprovado por os demais. Então você tem que testificar que Cristo veio em carne, você fazendo o mesmo. Se você crucifica as paixões carnais, você é um testigo veraz ou uma testemunha veraz. E se você não crucifica as suas paixões como Cristo crucificou as paixões dele, o seu testemunho não é verdadeiro, porque você não está falando a verdade, porque você está dando testemunho de algo que você não sabe se é verdade. Entendeu? Então, você só sabe se é verdade se você é testemunha verdadeira, fazendo o mesmo contigo. Foi o que eu disse antes. Eu procuro servir a Deus na obediência da palavra, não que eu bato no meu peito, que eu sou bom, porque eu tenho 2 naturezas. Mas, Paulo disse, eu deixo tudo para trás
Os erros que eu faço eu deixo para trás, olho o alvo da esperança e prossigo. Porque se eu ficar olhando para trás, aquele que semeia e olha para trás, ele não colhe. Aquele que semeia, aquele que ara a terra e olha para trás, ele não é digno do reino. Por quê? Porque ele sempre fica com a carga lá atrás, atrapalhando o desenvolvimento dele. Então você quer saber quem fala por Deus e quem fala pelo anticristo? Toda pessoa que fala crucificando as paixões carnais, ira, violência, mentira, grandeza, soberba, aquele que louva a si mesmo, a palavra diz, aquele que louva a si mesmo, seu testemunho não é verdadeiro. Não. Aquele que fica se alabando a si mesmo, ele é um mentiroso, ele é um falso. Então, e aí vai, são muitas coisas que a pessoa faz que são paixões carnais. Cristo sofreu uma paixão carnal, mas logo ele tampou o buraco da paixão carnal, que foi a paixão pela morte. Ah, minha mãe morreu, ah, meu pai morreu. Paixão carnal. Isso é de Deus? Não é de Deus, isso é do espírito do anticristo, que é o espírito que vai governar o mundo dentro em breve. Porque esse espírito do anticristo, quando vai governar, a igreja já não deve estar mais aqui. Quem é a igreja? É todo aquele que crucifica as suas paixões, luta para a transformação e espera a volta de Cristo glorioso. A volta de Cristo glorioso será com poder e esplendor. Então vai ser com muita glória e esplendor a volta de Cristo. Então nós temos isso como entrada. Esse é o nosso capilé. Essa é a nossa entrada do assunto que nós vamos falar. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Meu óculos quebrou. Todo aquele que não testifica que Cristo veio em carne é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo, afirma o apóstolo Paulo. A vinda do anticristo não será sem que antes venha a apostasia. Cristo, para vir, tem que acontecer a apostasia, que é um distanciamento da fé, um desligamento da fé, uma apartação da fé, ou uma desconsideração de tudo aquilo que proporciona para nós a fé em Cristo Jesus. Porque a fé em Cristo Jesus não é crer só que Ele é o Filho de Deus, mas crer a fé de que Cristo veio me transformar. A palavra de fé de Cristo, por fé eu me transformo. Por quê? Porque é uma nova proposta. Cristo nos traz uma nova proposta, uma forma de vida nova, uma nova redenção, diferente da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés me ajudava a apontar o dedo e a desconsiderar o meu irmão e o próximo. E Jesus Cristo já não faz isso, porque a lei de Moisés, se você não saber usar ela, ela é espada. Se não sabe usar a lei de Moisés, ela é espada. Mas se saber usar a lei de Moisés, ela é luz. Paulo disse, para os que sabem manejar a lei de Moisés, ela é luz. E os que não sabem manejar a lei de Moisés, ela é chicote. Ela é chicote para o próximo. Por quê? Porque não entende a lei de Moisés. Então Cristo veio livrar-nos da lei de Moisés e falou, olha, vamos deixar a lei de Moisés e eu te dou uma nova lei. Aquilo que você não quer que faça para você, não faça aos outros. Aquilo que você quer que os outros façam para você, você faça para os outros. Aí está a lei de Moisés, os profetas, os reis de Israel, tudo está nesse pacote aí. Tudo está nesse pacote. A lei de Moisés, o templo, os profetas, os reis, está tudo nesse pacote. A lei dura até João Batista. De João Batista é o reino de Deus. Até João se usava a lei, porque João usava a lei. Ele é o anjo que veio
abrir caminho à graça. Aliás, abrir não, ele veio finalizar a lei para que Cristo abrisse a graça. Ele disse: convém que eu, lei, diminua para que Cristo, graça, cresça. Então eu morro contente, porque convém que ele cresça e eu diminua. Está entendendo? Mas esse não é bem um assunto, só para agregar raciocínio. Então diz aqui: a vinda de Cristo não será sem que venha apostasia, distanciamento da fé. Estamos vivendo um período em que nós estamos cheios de YouTube, tem muita coisa boa no YouTube, só que eles não estão ensinando nós outros a agregarmos a Cristo. Faz eu tomar o distanciamento da igreja, faz eu tomar o distanciamento da fé, e eu fico como filhote de saracura, jogado no brejo, sem ter um guia, sem ter um pastor, sem ter uma instrução, e enche o meu coração de raiva, de ódio, de ressentimento. Depois vem as consequências disso, e não tem uma palavra aonde eu vou me agregar. Estou 20 anos numa igreja, estou 30 anos numa igreja, estava acostumado com aquele meio, sai desse meio porque lá não está bom, porque está vivendo apostasia, e eu, sem preparo de estar numa época de apostasia, porque eu tenho que preparar para estar na época de apostasia, porque o predicador torna apóstata, os irmãos tornam apóstata, as irmãs tornam-se apóstatas, a internet contribui para a apostasia, e eu que não tenho um bom princípio, não tenho um bom fundamento, eu fico, como diz os portugueses, a ver navios. Então é muito perigoso essa época que nós estamos vivendo, e nós temos que saber que nós estamos em tempo de prepararmos, porque eu vou falar aqui agora, vou mostrar para o ouvinte, os irmãos, a fase que nós estamos, que é uma fase perigosíssima de último tempo. Está perto da igreja ir embora desse mundo, está perto do livro ser fechado, está perto de fechar o tempo da igreja, está perto de a graça terminar, está perto de concluir o 6º milênio, está muito perto. Muita gente às vezes não dá valor no que eu estou falando por falta de instrução, por falta de ter uma boa base no princípio de quem te ensinou, encheu a sua cabeça de fé, uma fé impulsória. É uma fé impulsória. Ela te impõe, tem que ter fé, mas não te dá os agregados para que essa fé ela seja plantada, enraizada em uma boa terra, para que as raízes possam poder e retirar todos os alimentos que é a palavra de Deus, para ser uma planta vigorosa e segura. Então eu coloquei aqui, queridos ouvintes, irmãos interessados, olha, existe mais itens que vai contribuir para agregar, para dar exemplo que estamos no fim, mas eu vou citar alguns aqui. Olha aqui. Primeiro, apostasia. A palavra diz: a vinda de Cristo não acontecerá antes que venha a apostasia. A manifestação do anticristo, a vinda de Cristo, será anterior à vinda do anticristo. A vinda de Cristo será manifestada antes da vinda do anticristo. E não será assim sem que antes venha a apostasia. Primeiro, apostasia. Outro, construção do terceiro templo. Vai ser construído o terceiro templo, mas ele não vai ser construído agora. Quem vai dar a ordem de construir o terceiro templo é o anticristo. Se Israel agora, se você buscar na internet sobre o terceiro templo, irmão, existe lá em Israel o órgão
competente para a construção do templo. Não pode ser construído lá o templo, porque lá está a mesquita de Al-Aqsa. Se passar essa linha aí, tem uma guerra mundial. E a guerra não vai acontecer sem que Cristo venha antes. Então, ali é um barril de pólvora. Ali é uma linha vermelha. Ali não pode construir o terceiro templo. Mas tudo está pronto para a construção do terceiro templo. Tudo para o templo já está pronto. Os utensílios de ouro, de prata, a roupa sacerdotal, tudo está construído, está pronto já faz anos, desde 2007, 2008, já está pronto isso aí. Já tem até o sacerdote, já foi nomeado o sacerdote que vai fazer os sacrifícios de animais no templo. Então está tudo pronto. Eles dizem, queremos sacrificar, queremos fazer sacrifício de animais, dar seguimento ao sacrifício de Moisés. E isso aí é anti-Jesus, isso é anti-messiânico. Isso aí é abominação desoladora, porque vão desfazer do sangue precioso de Cristo, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e vai implantar a abominação desoladora, que vai ser sacrifício com sangue de animais novamente. Isso aí já foi vencido pelo sangue de Cristo, já foi vencido pela cruz. Então eles estão querendo voltar numa coisa em que uma coisa superior já foi proposta. Eles querem voltar a um pacto velho, a um pacto antigo, a um pacto sem poder de vida eterna. Então, eles querem fazer esse pacto, mas eles só vão fazer esse pacto, sabe quando? Quando termina o tempo da igreja. Depois que termina o tempo da igreja, porque isso é uma ordem. Agora nós estamos na ordem sacerdotal de Jesus Cristo, aonde Ele é o nosso sumo pastor e intercessor das nossas almas. A hora que a igreja sai desse mundo, então se implanta a nova ordem mundial. Já está em alguns países aí, panfletos da nova ordem mundial. Já está aí, agora dia 28 e 29 de setembro, já vai haver aí esqueci da palavra, já um congresso para começar a deliberar coisa da nova ordem mundial. Já está aí nas portas, mas só começa a nova ordem quando termina a ordem sacerdotal de Jesus Cristo. Está escrito aqui no livro de Hebreus. Daqui a pouco eu vou falar mais detalhado sobre isso. Então, construção do terceiro templo. O terceiro templo vai ser construído agora? Não, agora não pode. Por quê? Porque existem datas que têm que ser respeitadas. Só termina a ordem sacerdotal de Jesus Cristo, a qual estamos nela agora, para começar a nova ordem mundial. E só começa a nova ordem, que é da abominação desoladora, que desfaz do sangue de Cristo que está vigente até agora, e implanta uma nova ordem, não? Com o novo Messias, que é o anti-Messias. Não? Então diz aqui, construção do terceiro templo, já está as portas, já está falado no mundo inteiro. O povo judeu voltou para a terra, do mundo inteiro, voltado da diáspora dos judeus, que começou logo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, começa a diáspora judaica. Depois que cai o terceiro templo, no ano 70, general Tito, com a soldadesca romana, destrói Jerusalém, destrói o templo, e o povo de Israel é disperso por toda a face da terra. 2000 anos, quase 2000 anos. Em 1948 se estabelece o novo Estado de Israel, através de uma... Por isso foi criado a ONU. Então a ONU estabelece o Estado de Israel. Mira, 2000 anos os judeus em diáspora, espalhada por toda a face da terra. Jesus Cristo, o Senhor Jesus, lá no horto, começa a chorar e falou: Israel, Israel, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, vocês não me reconheceram como rei de vocês.
Vocês não compreenderam ao que pertencia a paz de vocês. Por isso, a sua cidade ficará deserta. Levantarão contra ti cercas, baluartes, tranqueiras, não? Porque vocês não conheceram aquele que era a sua paz. Por isso vocês serão espalhados entre as nações. Por isso vai ser espalhado entre as nações, porque não reconheceram Jesus Cristo. Mas como Isaías já falava que o povo de Israel um dia ia ser juntado dos 4 ventos da terra e ia ser colocado dentro de Israel, que ali já era propriedade árabe. Ali era propriedade árabe. Então, a palavra se cumpre. Em 48, a ONU cria-se a ONU, e juntamente com a criação da ONU, se cria o Estado de Israel para que o povo pudesse voltar para a terra, porque já estava na época dos tempos finais. E o Senhor disse que não passaria essa geração sem que todas as coisas se cumprissem para a volta do Messias, para iniciar a 70ª semana de Daniel, que vamos entrar nisso aqui também. Olha, então, em 48, começa Israel a voltar para a terra. Agora, em 2008, foi formado, eu acompanho isso há muito tempo, foi formado um grupo em Israel, né, chamado Eliezer, que começou a buscar israelita em toda a face da terra. Quem podia ir com a sua própria condição financeira, ia para Israel através de convite e saber que tinha uma promessa bíblica para que eles retornassem à terra. Muitos vieram com a sua própria condição. Os que não tinham condição, eles pagavam passagem, comida, estadia e casa em Israel. E estão voltando, já são 8 milhões. Em 1948, antes, vivia só 100 mil judeus, mais ou menos, no estado de Israel, que era a área jordaniana. Então, meus queridos, aqui, construção do 3º templo. Esse é um grande sinal, grandioso, mas a batata já está quente, a batata já está pegando fogo. Outro sinal da vinda de Cristo: domínio de um só governo. Já está mais do que falado, já está mais do que estabelecido, já está falando isso abertamente, escancaradamente, sobre o governo único. Tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, que começou o ano passado, né? Tudo que aconteceu ano passado já é para isso. Já é para começar a fazer a preparatória para o governo mundial, porque ele vai receber tudo na mão pronto, através da conexão, né? Através da conexão de Microsoft. Ele vai ter o domínio de todo o governo mundial. O olho dele vai estar em todo lugar, nas lojas, nos estabelecimentos, nas casas de jogos, na rua, no trânsito, tudo vai estar o olho dele governando tudo, porque ele vai ter esse domínio, porque é o final da colheita, é o final da colheita. Então, tudo está contribuindo, tudo está se preparando, tudo está sendo orquestrado para esse domínio de um só governo. E esse governo, ele vai governar dentro da área religiosa, ele vai governar lá no templo de Jerusalém, sentando no templo de Deus, querendo ser Deus, parecendo ser Deus. É o iníquo. E estabelecendo a lei que os judeus que não reconheceram Jesus Cristo ser novamente restabelecida, que é o sacrifício de animais, para cumprir o tabernáculo de Moisés, o que já foi vencido por Jesus Cristo através da cruz. Então, esse domínio está prestes a acontecer, chamado
de a nova ordem, o novo governo, o novo estabelecimento, e termina a ordem sacerdotal de Jesus Cristo. Livro de Hebreus. Regresso dos judeus à terra de Israel. 14 de maio foi estabelecida de 48 a criação do novo Estado de Israel, para cumprir a profecia de Isaías, que eles seriam resgatados dos 4 ventos da terra e ser colocados na terra de Israel. Isso parecia impossível. Impossível, porque ali, já Jerusalém, já era propriedade árabe. Ali já mandavam os árabes. Os judeus falavam árabes, os árabes ali falavam judaico, porque havia uma comunhão pacífica entre eles de centenas e centenas de anos. Mas ali é a terra do Senhor. Ali é a terra que foi prometida a Abraão. E isso tinha que se cumprir. E diz que não vai passar essa geração de 48 para cá sem que todas essas coisas se cumpram. Quando a figueira começar a dar fruto e nascer ramos novinhos, tenros, eis que está próximo a colheita. Então, em 2018, já cumpriu 70 anos. Já essa geração, então a geração é contada de 70 a 80 anos. Então, vamos supor que seja 75. Quantas previsões está aí para 2023? Daqui mais 4 anos, né? 4 anos? 2023 não são 4 anos. Não, porque de 2048 para 2018 são 70 anos. Nós já estamos em 21. 22, 72 anos, né? Em 22. Então, 23, 24, não sei, já vai fazer 74, 75 anos, e uma geração é de 70 a 80 anos. Então, já está golpeando na porta. Outra coisa. Diáspora dos judeus. Os judeus, já falei sobre isso, que quando Cristo, né, diz para João Pedro, que diz: mira esse templo, mira essas colunas, mira essas pedras, Jesus disse: isso não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Por quê? Porque o templo está relacionado com a lei de Moisés. A lei de Moisés tem que acabar. Tem que começar o período da graça por 2000 anos. Termina o período abraâmico, o período está aqui, levítico. Termina o sacerdócio levítico até Cristo e tem que começar o período de Jesus Cristo. Tem que começar a ordem de Jesus Cristo, mas tinha que terminar a ordem levítica. E a ordem levítica, ela teve vigência de 483 anos, se não salvo engano. 483 ou 493. Então, tinha que terminar a ordem levítica para começar a ordem de Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus sabia que aquele templo tinha que cair, porque aquele templo ali representava a ordem levítica. Aquele templo representa a lei de Moisés. Aquele templo representa a oferta com sangue de animais. Porque Cristo estava sendo levantado a nova ordem. Deus disse: tu eres sacerdote, meu filho, tu eres sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque a ordem de Melquisedeque durou 230 anos. A ordem de Melquisedeque, juntamente com Abraão, 230 anos. Termina o período abraâmico e o período melquisedético e começa o período levítico, 483 anos. Termina a ordem levítica e começa a ordem de Cristo. Agora termina a ordem de Cristo e se restabelece uma nova ordem. Tem sinal mais grande que esse? Está escrito aqui no livro, creio que é 7 de Hebreus. Se querem que eu procure aqui, eu vou ver aqui rapidinho, que eu marquei aqui. Quer ver? Aqui, ó. 7 de Hebreus.
7 de Hebreus, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, para tomar dízimo do povo, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. O outro, 7:11. De sorte que se a perfeição fosse o sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, mas a lei já foi vencida, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? Jesus Cristo. Ordem de Abraão, Melquisedeque. Ordem de Arão, Levítico. Ordem de Jesus Cristo, sacerdote Jesus Cristo, e ordem de Cristo, o sacerdote, e ele é o mesmo que oferece as ofertas. Cristo ofereceu a si mesmo. Né? Cristo oferece a si mesmo, ele é o oferendor de oferta e ele é o sacerdócio. Abraão oferece seu filho, aparece o carneiro e o sacerdote é Melquisedeque. Arão e sacerdócio levítico oferece sangue de animais, sacerdócio levítico. E agora termina a ordem de Jesus Cristo e começa essa nova ordem que vai chegar, reconstrução do templo, voltando a sacrificar sangue de animais. Uau! 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 Nova ordem mundial. Já tem The New World Order. E aqui estamos. Falamos do sacerdócio, falamos. A lei termina como juiz. A lei termina como juiz. A lei foi juiz em Israel 483 anos. Jesus vem e fala: a lei não pode ser destruída porque ele é o caráter do meu Pai. É aquilo que meu Pai aprova e é aquilo que meu Pai desaprova. Eu coloco a lei de lado porque os homens usam a lei para matar, para sacrificar, para amarrar, para condenar, para apontar o dedo. Eu pego a lei, ponho de lado, ela agora não é juiz, a lei é testemunha. Agora, justo juiz é Jesus Cristo. Ele é o justo juiz. Então, Jesus Cristo põe a lei de lado, ela está em vigor, só que a lei, até Jesus, ela tinha a última palavra. Pela boca de 2, ou pela boca de 3, usando a lei, todo o negócio, está escrito, todo o negócio era concluído segundo a lei. Vindo Jesus Cristo, termina com o tempo vigente da lei, porque as pessoas usam a lei para machucar os outros, e a lei é para si mesmo, para você modelar como espelho, para ver a nossa situação, para ver a nossa cara. Jesus põe a lei de lado como testemunha. João Batista. É o testemunho de João Batista. Qual foi o testemunho de João Batista? Jesus Cristo. Eu não sou o Cristo. Ele vem depois de mim. E dele eu não sou digno, a lei, nem de tocar na sandália dele, porque eu sou a lei. Então ele é a voz do que clama no deserto, porque a lei é desértica. A lei, ela é árida. João Batista era grosso. João Batista era terco, porque ele usava a lei dura. Ei, você está dormindo com a mulher do seu irmão. Acusador, não? Delatador. Então que a sua cabeça venha num prato, delatador. Não é assim? Então João Batista, que era a lei, veio por fim na lei, veio preparar lugar para Jesus. O João Batista e a lei veio preparar lugar para Jesus. Vem Jesus, pega a lei, que é pura, põe de lado e tem uma coisa melhor. Agora é o vinho bom. Agora é o vinho bom que vai ser derramado. Puxa, toda festa primeiro solta o vinho bom. Quando todo mundo já está chapado ali no vinho bom, solta o vinho ruim. Solta o uísque feito na América Latina. E aqui foi diferente. Primeiro solta o vinho ruim, que é a lei de Moisés,
porque as pessoas usavam a lei para a maldade, e agora soltaram o vinho bom, claro, é a graça que estava chegando. Falamos bem disso aí, eu creio que deu para entender muita gente. Outro testemunho do fim dos tempos. Ordem final da igreja, surgimento do terceiro templo, abominando o sangue do novo pacto e voltando ao antigo pacto com sangue de animais. Vê? Vai ser o terceiro templo, agora vai vir o terceiro templo. Essa época agora que é os 7 anos últimos, que é a 70ª semana de Daniel. Depois eu vou explicar isso aí. A 70ª semana de Daniel é para os judeus. É para os 144 mil judeus que vão se salvar agora, chamado de os remanescentes de Israel. Puxa vida, duro, muito duro isso aí, muito duro. Eu nem gosto de falar isso aqui, é muito duro, porque tem tanta gente boa lá, mas não creram em Cristo, não creram na graça, não creram na nova proposta, não creram na nova redenção. Continua usando a lei, tanto na parte sacerdotal, como na parte psicossocial. Não deixaram a lei. Usam a lei para oprimir o próximo e apontar o dedo ao próximo. Então, como já tem... Chega o tempo do templo construído, sobe para governar lá o anti-Messias, chamado de abominação desoladora, porque desfaz o sangue de Cristo. E se estabelece um novo pacto. Vê que a religião está ligada à política, totalmente interligada. Por isso é o sex. The first 6, o primeiro 6, relacionado com a igreja, é a fundação do pacto islâmico, já chamado Crislam. Foi fundado, está sendo construído, está por terminar, e agora também eles estão construindo em Alemanha, e a primeira construção é em Abu Dhabi, em Dubai. 3 igrejas unidas: o cristianismo católico, islamismo e sinagoga judaica. Sinagoga templo muçulmano, sinagoga judaica e igreja católica cristã. Crislam é a nova igreja que vai ser fundamentada a nível mundial. Quando aparecer o novo governo, vai ser estabelecido isso aí. O próximo ano já começa o cinto a apertar a esse respeito, porque já vai se estabelecer o primeiro 6, religião. Segundo 6 é o blockchain, dinheiro virtual. E o terceiro, one government. Just one government. Um só governo. Um só governo. Just one money. Just one religion. 3, 6. Interconnection. Interligado. 3 poderes. Governado por um sistema universal. Microsoft. Cumpriu a grande promessa de Deus para o fim dos tempos. Estamos aí no final da fritura dos ovos. Estamos. Pronto, a Bíblia vai deixar de ser. Muito pronto, a Bíblia já vai deixar de ser lida. E tanta gente brigando aí, que essa igreja, que esse irmão, que aquele irmão, e você está esquecendo que pronto, já não vai ser de poder falar o nome de Jesus Cristo, dos seus feitos, das suas obras, do seu amor, da sua misericórdia e da graça maravilhosa. Vai ser proibido em todos os extremos da face da terra. Em vez de falar de Cristo, do amor de Cristo, esses dias eu vi uma coisa maravilhosa.
um caso maravilhoso. Foi um pastor, já faleceu nos Estados Unidos, dizendo: vocês acham tão lindo a criação da Microsoft, vocês acham tão lindo que o homem pisou na Lua, que o homem foi em Marte, vocês acham tão lindo falar de disco voador, mas eu vou contar para vocês uma coisa: a coisa mais linda que houve é que a Terra um dia foi visitada pelo Filho de Deus, aquele que trouxe com ele a vida eterna, aquele que trouxe com ele a eternidade, aquele que veio falar de um mundo infindável, vida próspera eternamente. Esse foi o maior fato. O Filho de Deus pisou na terra e visitou os homens. Não tem feito mais grande que este. Aleluia! Aleluia! Aquele que existe desde a eternidade, aquele para o qual todas as coisas foram feitas, aquele que fez as coisas e estabeleceu tudo no seu nome, o Filho de Deus, esteve entre os homens, e os homens não o aceitaram na sua proposta de vida. Isso é forte. Outra: antigo pacto, sangue de animais, governado o terceiro templo por meio de... Terceiro templo vai ser governado por inteligência artificial e comando de Microsoft, porque o Monte Moriá é santificado na considera Deus. Vamos esquecer que era essa parte falar. Religião, economia e governo iníquo. É um governo que vai estabelecer iniquidade. Vai haver la classe dominante e la classe separada. Depois que a igreja sobe, aí vai ser mostrado isso aí. É o governo iníquo. É o governo pela força del fierro, pelo governo da espada. Bastará hablar só o nome de Jesus para receber a pena capital. Muitos vão suportar. Só que o Espírito Santo vai sair no período da 70ª semana, que começa possivelmente o ano que vem e o próximo ano. Eu acredito porque eu leio a Bíblia há muitos anos. Eu sou cristão há 40 anos, quase 40 anos. Sou pregador. Sou evangelista. Fui evangelista, sou evangelista. A minha vida foi evangelizar. Amo evangelizar. Expor o Evangelho àqueles que não conheceram o som do Evangelho. Muitos creram ouvindo através do meu trabalho, do meu esforço em Cristo Jesus para anunciar a palavra de Deus, e muitos creram. Muitos nasceram por intermédio do trabalho de evangelização que o Senhor me emprestou para fazer. Não fui eu quem fiz, foi a graça de Deus que está comigo, é quem fez tudo, porque o que eu tenho não é meu, o que eu tenho veio de Deus. Aleluia. E para ser adquirido me custou muito caro, me custou muita perseguição, muito desprezo, muita desqualificação à minha pessoa, mas graças a Deus eu estou de pé e sigo falando no amor de Jesus Cristo, falando que o Filho de Deus pisou nessa terra. Tem mais. 1000 anos para Deus é como um ano. Deus compara 1000 anos como um ano. De Adão a Jesus Cristo, 4000 anos. De Jesus Cristo até agora, que vai terminar o tempo da igreja, 2000 anos, são 6000 anos. A vinda de Cristo será comparada com a semana sabática.
Assim como Deus fez o mundo em 6 dias e o 7º dia descansou, Deus está trabalhando 6.000 anos e descansará no 7º milênio, quando Satanás for amarrado e preso durante o milênio, e Cristo estabelece o seu reino aqui na terra em Israel, e vai estabelecer o seu reino sobre a pedra de Moriá, sobre a pedra de Moriá. Aí é onde está hoje a construção de Al-Aqsa, o templo árabe. Aí vai sair o templo árabe, Cristo vai instalar ali o seu reino e vai governar sobre a pedra que foi a pedra fundamental da construção. Es Cristo la rocha de eterna redenção. Aí foi a rocha onde foi oferecido Isaac. Essa é a pedra fundamental da construção da terra. É uma pedra que está debaixo da cúpula de Al-Aqsa. Isso é só para informação. Então, a vinda de Cristo será comparada com a semana sabática. Essa foi a interpretação de Barnabé, que foi o amigo companheiro das viagens missionárias de Paulo. Ele tinha que a vinda de Cristo, a vinda de Cristo ia ser semelhante à semana sabática. Então nós já estamos entrando no sábado. Estamos para entrar no sábado. Vai ter só um espaço de 7 anos e depois o juízo final, depois de 7 anos, depois da guerra do Armagedon. Só que antes, agora, vai vir a guerra de Gog e Magog, aonde os reis do norte, da China, da Coreia do Norte, Turquia, Irã, Iraque, Síria, se levantará contra Israel. Contra Israel. E o Senhor vai defender Israel. Isso tem que acontecer. Está escrito no livro de Ezequiel. Eis que eu meterei anzol em suas querradas e os trarei para guerrear contra Israel, para que a minha glória seja manifestada em Israel contra todos aqueles que se levantam contra Israel. Isso é para que comece a graça em Israel, o tempo da igreja em Israel, para salvar os 144.000, vai ser a época chamada Tempo dos Judeus. É o tempo dos judeus. Eu creio que eu termino por aqui, e amanhã, com a ajuda de Deus, eu quero seguir, ou posso fazer hoje mesmo. Eu termino o tempo desse vídeo e vou falar sobre as 70 semanas de Daniel, que vai começar pronto. Mas quando começar as 70 semanas de Daniel, é para o povo judeu e não para a igreja. A igreja já não deve mais estar aqui, porque eu tenho um conceito da vinda de Cristo pré-tribulacionista. Tem pessoas que são meso-tribulacionistas e tem outros que são pós-tribulação, que é no juízo final, na guerra final do Armagedon. Eu sou respeito cada um, porque a Bíblia, quem lê a Bíblia em certos pontos, lhe dá a condição dele ser pré-tribulacionistas. Outro, lendo a Bíblia em certos pontos da Bíblia, lhe dá apoio para ter uma ideia meso-tribulacionista. E outros que leem ali Apocalipse e através de interpretação, que também muito tempo eu também tive esse ponto de vista, e até hoje ainda vem pontos de dúvida de ser pós-tribulacionista. Mas as cartas de Paulo, Romanos, fala muito claro, dizendo que a salvação dos gentios vai provocar ciúmes em Israel, e Israel, com ciúme da salvação da igreja gentílica, então vai provocar nele zelo, ou seja, ciúme, e vai proporcionar neles a salvação, Então, o que vai provocar o estímulo da salvação dos judeus é a salvação da igreja. Isso está muito claro no livro de Romanos, 11 de Romanos, Então,
a salvação dos gentios provoca ciúme e estímulo deles crer em Jesus Cristo Nazareno. Aí eles vão ser salvos por isso. Mas muitos judeus vão permanecer, né, na sua fidelidade à lei de Moisés, desfazendo do sangue racional, né, humano de Jesus Cristo, e abraçando a abominação desoladora, crendo na lei mosaica e crendo no sacrifício com ofertas de sangue de animal. Espero que vocês tenham compreendido. E eu sei que de primeira vez, segunda, terceira é difícil, porque é um palavreado novo, são campos novos, que cada um vai ter que modelar dentro de si esse raciocínio, né? Porque eu falo nesse tema há 40 anos. Eu falo da vinda de Cristo há 40 anos. Quando eu batizei, eu me tornei cristão. O que os irmãos falaram que Cristo ia vir, isso não quentou no meu coração. E eu busquei entrar nesses assuntos aí, sem professor, né? Sem irmãos que me instruíssem. Eu folheei Apocalipse, eu folheei Daniel, eu fazia meus cálculos, e eu fazia as minhas contas de milênio, de 4 milênios, de 6 milênios. Eu tenho as minhas bases que eu busquei, e me chamavam de doido, me chamavam de louco, me chamavam mas eu gostava do assunto, e eu fazia já conexão para a vinda de Cristo. Quando, há 2 anos atrás, há 1 ano e pouco atrás, quando começou essa enfermidade aí no mundo, né, eu já estava esperando algo muito concreto. Até riram de mim. Eu falei na igreja que eu atendia: hoje é o último culto que eu vou atender, porque o que está vindo aí, porque eu não sabia que para a vinda de Cristo era necessário fazer tanto pacto geopolítico. Não tinha ideia disso, jamais. Eu amadureci o meu raciocínio cristão dentro da geopolítica mundial, saber que para cumprir a promessa da vinda de Cristo e do tinha que haver pactos de geopolíticos. Eu pensava que podia um governo, né, se estabelecer e tomar uma decisão e aquilo fosse concretizado. Não tinha ideia de que era necessário haver tanto pactos religiosos, pactos políticos, pactos marítimos, de exército, de guerra. Era muita coisa para ser pactuado. E hoje eu vejo diante dos meus olhos todos esses pactos. Qualquer coisinha que aparecia, eu já associava a minha leitura de Daniel e a leitura que eu tinha de Apocalipse. Quando falou em globalização, puxa, aquilo ali, há 25 anos atrás, em 95, eu estava em São Paulo e eu passei numa revistaria que vende revistas na rua e vi uma revista de um homem que foi o criador da Microsoft, né? O pai da Microsoft, o pai da Windows. Ele dizendo naquela época que ele ia colocar 60 satélites para estabelecer a criação da Microsoft. E ali tinha bastante informação. Nem celular tinha naquela época. Eu acho que não tinha celular ainda. Se tinha, era muito pouco, em 95. E eu comprei aquela revista e ali, puxa, aquele ali era a minha carona. Aquilo ali, aqueles assuntos de Bill Gates falando que ele ia lançar 60 satélites a uma altura de 2.000 quilômetros, para ele fazer uma cobertura, ele ia fazer uma cobertura celestial para fazer com que a Microsoft ela pudesse ter alcance dos 4 cantos da Terra. E eu peguei aquilo ali e já associei a Daniel, e aí não parei mais, aí foi com muito mais ênfase. Aí depois eu vim para o país que eu moro hoje, que é um país de língua hispana. Eu vim estudar medicina aqui, estudei até o 7º, 8º semestre, e por isso que eu falo bastante de genética, porque eu estudei bastante genética.
estudei bastante genética, sobre fisiologia, patologia, então eu falo alguma coisa em que eu tinha acesso, eu sei o que eu estou falando. Se eu falo de inteligência artificial, se eu falo de código genético, isso aí eu estudei, eu sei sobre isso aí. Eu estudei bastante sobre isso aí. Não estou falando... Estudou só décima. Estou falando como leigo, não estou falando como leigo. Eu falo como uma pessoa em que eu tive acesso a curso superior. Eu estudei engenharia florestal, eu estudei fisiologia da madeira, eu estudei fisiologia da ramificação, de absorção de elementos químicos da terra. Eu tenho profundidade nesses temas de genética, tanto na área de fitoplâncton, como na área também de árvores e também como medicina. Então tudo isso aí, eu mais aprendi de Deus, eu mais aprendi da Bíblia quando eu fiz medicina. Quando eu fiz medicina, abriu para mim um universo, porque eu já tinha a Bíblia dentro do meu coração, eu era pesquisador nato da Bíblia, não? Isso foi há 20 anos atrás. Eu já estudei, já li a Bíblia com muita ênfase, com muita busca. Eu sei que eu li a Bíblia na época 14 anos sem parar. Eu li a Bíblia 14 anos sem parar, noite e dia. Eu estraguei 2 Bíblias, as folhas da Bíblia, tanto passar para lá e para cá, para lá e para lá, para cá e para lá. E digo uma coisa: quem não lê a Bíblia com referência, não conhece a Bíblia. Quem lê a Bíblia só discorrido assim, não conhece a Bíblia. Só é capaz de conhecer a Bíblia através de interpelação de busca de referência. Aí sim, porque o que é lido, ele é respaldado por os pontos referenciais que ele leva, tanto para o Velho Testamento dentro do Novo Testamento. É uma codificação, é um blockchain. É um blockchain. É uma organometria. É maravilhoso. Então, para falar sobre esse assunto, é necessário saber o que está falando. E o que eu estou falando, graças a Deus, não foi por professor, e não foi por livro, e não foi por revista. Eu li a Bíblia, estudei medicina, estudei engenharia florestal, que me ajudou muito para fazer interpretação bíblica, e hoje, desde que eu comecei de 95, daquela revista para cá, eu não parei mais. Quando eu reuni com meus irmãos, com conhecidos, eu jogo a Bíblia e jogo a vinda de Cristo. E hoje eu tenho todo o panorama diante de nossos olhos. Temos todos os acontecimentos geopolíticos, com fundamentalismo dentro da religiosidade, tanto do plano da igreja gentílica, como dentro do templo judaico. E também o assunto sobre Esaú e Jacó, e sobre Isaac e Ismael. Você não fala, quem fala é a Bíblia. Então, isso aí está tudo conectado. A partir de amanhã, depois, eu quero, com a ajuda de Deus, entrar num assunto de 4 de Gálatas, que fala sobre os 2 pactos com Agar, o pacto com Agar e o pacto com Sara, que é Israel e é a Arábia Saudita. E o que está acontecendo na Arábia Saudita hoje, fala que na Bíblia é necessário ter as bases para fazer essa conexão, e vocês vão ver que maravilhoso é esse negócio que está acontecendo entre a Arábia Saudita agora, em que está sendo construído lá o Crislã, né, que está a união catolicismo cristão, mesquita árabe e uma sinagoga judaica. Eu vou mostrar isso para vocês aqui no próximo estudo, com a ajuda de Deus. Posso falar esse assunto aqui, que ele é um pouco extenso, mas vai caber junto aqui com as 70 semanas de Daniel. E vocês vão ver, se você for sensível às promessas de Deus e sensível às profecias, quem vai falar da vinda de Cristo já não vai ser eu, vai ser você que vai falar. Porque se você absorver o raciocínio
das 70 semanas de Daniel e 4 de Gálatas, você vai tomar o verso e vai falar para a sua família, para os seus amigos, para os seus inimigos, que Cristo está voltando. Nós vamos embora. E vamos embora desse mundo. Vamos abraçar com Cristo, procurar obedecer a lei do Espírito, né, Santo, a lei do Espírito Santo, que Jesus disse, né? Os verdadeiros adoradores adorarão meu Pai em espírito, em código genético, em essência, assim como a cebola tem a essência dela e o alho tem a essência dele, né? E o outro condimento tem a essência dele, porque tudo depende, essa essência depende da codificação e da exposição química e da composição química. É isso aí. E aí, vamos tentar ir na primeira ressurreição. A paz de Deus, que o amor de Cristo possa tomar um ponto referencial dentro dos nossos corações. E boa noite. E muito obrigado por me escutar.